Oi, meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre carreira na Alemanha e mostro um pouquinho da minha vida como imigrante aqui em Colônia. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha prova de certificação de alemão. Eu fiz a prova do TELC e hoje eu vou contar um pouquinho sobre como que foi e responder as dúvidas que vocês enviaram lá pelo Instagram. Para começar, eu acho importante contextualizar um pouquinho, explicar um pouquinho por que eu decidi fazer uma prova de certificação de alemão. Eu faço aulas particulares de alemão já faz algum tempo. Eu tô agora terminando o nível B2 do alemão. E eu tô num momento do meu conhecimento de alemão que eu sei o suficiente, eu tenho desenvoltura o suficiente para resolver as principais coisas do meu dia a dia. Então eu consigo fazer compras, eu consigo ir no restaurante, eu consigo ir no médico, eu consigo chamar pessoas para consertar coisas aqui em casa. Eu consigo lidar com tudo que eu preciso do meu dia a dia, basicamente, em alemão. Como eu não trabalho em alemão, eu trabalho em inglês. E eu tenho o meu marido, que é fluente em alemão. Toda vez que eu tenho alguma coisa que é um pouquinho mais complicada, tipo, eu vou contratar um seguro e preciso ler o contrato em alemão. Para essas coisas, eu tenho meu marido. Então, no momento em que as coisas apertam, eu peço um pouco de suporte para ele. E por conta disso, eu não tenho aquele grande incentivo mais, entendeu? Para continuar estudando alemão com muito afinco e tal. E aí, isso foi uma das coisas que a minha professora de alemão falou, na verdade. Ela disse que era importante eu fazer uma prova de certificação para medir mesmo como que tá o meu nível de conhecimento. E ela disse assim, ou você vai achar tranquilo e você vai bem e você vai passar, ou você vai tomar um susto. E aí você vai perceber também quais que são as áreas que você achava que tinha um bom conhecimento, você achava que dominava, mas que na verdade não estavam tão bom assim. E aí a gente consegue também focar aí o seu estudo um pouco para isso. Então esse foi o motivo número 1 que me levou a fazer a prova de certificação de alemão. E o motivo número 2 é que, como de novo eu faço aulas particulares, eu não faço provas regularmente, né? Então eu não tenho certificado de conclusão de nível também, que geralmente você consegue quando você estuda numa escola. E é legal ter esse tipo de documento, porque a Alemanha é o país dos documentos, né, pessoal? Eles adoram papel aqui. Então, para algumas coisas, pode ser que seja importante você ter como comprovar o seu nível de conhecimento de alemão. Quer saber uma delas? Procura de emprego. Mas se a vaga for em alemão, eles vão perguntar na entrevista. A entrevista vai ser em alemão. E aí eles já vão saber se você fala alemão bem o suficiente pra vaga ou não. Sim, isso é verdade. Mas, infelizmente, uma coisa que acontece aqui na Alemanha também bastante são as pessoas que mandam seus documentos em alemão, né? Fazem o currículo, a carta de apresentação em alemão, e colocam lá no currículo que tem conhecimento intermediário de alemão, conhecimento avançado de alemão. E aí, quando chega na hora de fazer a entrevista, a pessoa não consegue estruturar um raciocínio, assim, começa a gaguejar, começa a confundir as palavras e a entrevista não vai bem. E por bem ou por mal, recrutamento é um processo que é caro para a empresa, né? Porque eles precisam desprender tempo de uma série de profissionais ali, não só para fazer a análise dos perfis dos candidatos, mas para conduzir as entrevistas, para fazer as avaliações, etc e tal. Então, quando uma entrevista é agendada e esperando, né, que a pessoa tenha o conhecimento do alemão e aí chega lá a entrevista é um desastre, isso é muito ruim para a empresa. Então, quando as vagas pedem conhecimento e colocam lá mínimo B1, mínimo B2 em alemão, e você tem o certificado de alemão, manda junto, porque aí a chance de você ser chamado para entrevista é maior, porque aquilo ali é mais uma segurança para o contratante de que se eles te chamarem para uma entrevista, a chance de dar ruim é muito menor, entendeu? Esse era o segundo motivo pelo qual eu queria fazer uma prova de certificação. Eu queria ter algum comprovante do meu conhecimento de alemão. Bom, e o que me levou a fazer a prova do TELC especificamente? Quando a gente fala de certificação de alemão, existem duas instituições, né, que são muito reconhecidas, muito renomadas, não só na Alemanha, mas também na Áustria e na Suíça, que é o TELC e o Goethe Institute, né? E aí, quando eu tava pesquisando qual das duas que eu ia fazer, o que me chamou a atenção na prova do Goethe especificamente foi primeiro a pontuação, porque na prova do Goethe você precisa ter 60% de aproveitamento
aproveitamento em cada uma das fases da prova, em cada uma das partes da prova. Então você precisa de 60% de aproveitamento na gramática, 60% de aproveitamento na parte de escutar, 60% de aproveitamento na redação e 60% de aproveitamento na prova oral. Eu já vou explicar como que essas sessões funcionam na prova com exemplos, tá? Mas o que é importante aqui é que a pontuação do Goethe especificamente, ela não é unificada, digamos assim. Então a chance de você ser aprovado em uma dessas partes, mas ser reprovado em outras, é muito grande. E aí isso me deixou um pouquinho insegura. Por outro lado, a prova do TELC também tem uma pontuação diferenciada, você precisa de uma pontuação mínima na parte escrita e uma pontuação mínima na prova oral. Mas na prova escrita é tudo junto, a gramática, a leitura e a prova de escutar também. E a pontuação das questões é muito parecida. Então, se você vai bem na parte de leitura e interpretação de texto, se você acerta 10 questões de leitura e interpretação de texto e você acerta 5 questões de gramática, elas meio que vão se equilibrar, entendeu? E aí dessa forma você consegue compensar suas fraquezas com as áreas que você domina o conhecimento. Então isso eu achei mais interessante da prova do TELC em relação à prova do Goethe. Mas qual que foi o principal divisor de águas, né, gente? Como tudo na vida, o dinheiro. A prova do Goethe é muito mais cara. Eu paguei 150 euros para fazer a prova do TELC e quando eu tava pesquisando para fazer a inscrição na prova do Goethe, a taxa era de 229. Enfim, aí você precisa avaliar aí o que vale mais a pena para você. No meu caso, eu achei que valia mais a pena fazer o TELC, por isso que escolhi essa prova. Bom, e onde eu fiz a prova? Eu fiz a prova em uma escola aqui de Colônia que se chama Tandem. Na verdade, eu já tinha estudado lá, eu fiz um curso intensivo de alemão, o A1, quando eu tinha recém me mudado para Colônia, eu fiz nessa escola. E como que eu descobri que eles aplicavam a prova do TELC? Pela internet. No site oficial do TELC tem uma lista com todas as escolas, todas as instituições que aplicam a prova deles. E quando eu vi que essa escola estava listada lá, eu achei um pouco mais cômodo fazer a prova nessa instituição, porque eu já sabia onde era, eu já sabia como chegava, eu já conhecia a estrutura dentro da escola, eu já conhecia o pessoal que atendia lá, então isso me deu um pouquinho mais de segurança em relação a um lugar assim desconhecido, por exemplo, uma escola que eu nunca fui e tal. Então foi mais por essa questão de comodismo mesmo do que por qualquer outro diferencial aí que a escola pudesse oferecer em relação à prova. Mas uma coisa importante de salientar aqui é que quem aplica a prova do TELC é o pessoal do TELC. Então eles vêm para a cidade, eles vão na instituição específica lá onde você vai fazer a prova, no dia marcado para fazer a prova, não é o pessoal da escola, entendeu? Então se você se dá bem ali com seu professor da escola e você vai fazer a prova ali na mesma escola, pode esquecer que isso não vai te ajudar, entendeu? Bom, antes da gente falar sobre como é a prova em si, o que cai em cada sessão e o que você pode esperar, eu queria falar um pouquinho sobre as orientações gerais da prova, que tiveram algumas coisas que eu achei bem esquisitas e que eu não sabia, por isso eu queria trazer aqui pra vocês. Primeiramente, a duração da prova, ela começava às 10h35 da manhã e eu terminei a prova às 3 da tarde. Tem uma pausa aí no meio e algumas semanas antes da prova, acho que foram umas 4 semanas antes da prova, a escola me mandou um e-mail com uma série de orientações, o que podia levar, o que não podia levar e qual que é o horário que era pra chegar lá. Eles disseram pra chegar com 20 minutos de antecedência. Eu cheguei lá 1 hora antes e tive que ficar esperando na rua porque a escola estava fechada. Sempre tem uma instrutora, né, uma dessas pessoas do TELC que acompanha a prova inteira. Quando eu cheguei lá, essa pessoa que levou cada um dos estudantes, né, cada uma das pessoas que estava fazendo a prova pra sala adequada. Mas antes, ela pediu pra gente, era uma mulher no caso, né, ela pediu pra gente deixar todos os nossos pertences em um armário com chave. Você não pode levar nada além do essencial pra dentro da sala de prova. Então, por exemplo, bolsa, casaco, tudo que você tem consigo, eles pedem pra deixar no armário. Inclusive, ela pediu pra alguma das pessoas tirarem jaquetas, o que eu achei bem esquisito. Não sei se era porque tinha bolso e eles achavam que a pessoa podia colar, o que era. Mas eu achei isso bem estranho e bem desconfortável, porque era um dia específico aqui em Colônia em que amanheceu relativamente frio, mas que a gente sabia, né, por ser verão, que depois ia estar calor. Então essa questão da jaqueta eu achei bem desconfortável, bem estranho, mas enfim. E o que você pode levar consigo pra dentro da sala de prova? Lápis, borracha, apontador, algum lanche, por exemplo, uma barra de cereal, uma barra de chocolate, mas alguma coisa muito simples, uma garrafa de água e
Passaporte. Quando eu recebi aquele e-mail com as instruções da escola, eles foram categóricos dizendo que você tinha que levar o seu passaporte, que identidade ou carteira de motorista não era aceito. E aí, quando você chega lá, você tem que levar o seu passaporte dentro da sala de aula, porque eles conferem a identidade de cada uma das pessoas para ter certeza que não tem uma pessoa lá aleatória indo fazer a prova por você. A sala tinha lugar marcado, eu não pude escolher aonde que eu ia sentar. Quando eu cheguei lá, já tinha uma carteira com o meu nome e alguns documentos que eu precisava preencher lá na hora, por exemplo, né, com orientações de segurança e de higiene em relação ao coronavírus. Você tem que assinar alguns termos lá na hora e entregar para a pessoa que está aplicando a prova. Então, quando eu cheguei lá, já tinha um lugar específico com o meu nome e com todos os papéis que eu precisava ler e assinar. Essas assinaturas que você faz nos termos é a caneta, porém a prova do TELC é toda a lápis. E eu achei isso bem estranho, eu nunca tinha feito prova a lápis em toda a minha vida. Então, um pouquinho antes da gente começar a prova, uns 15 minutos antes do horário inicial da prova, a instrutora começou a passar algumas orientações gerais. Primeiramente, sobre como preencher o gabarito. Você precisa colocar o seu nome e um código da prova em todas as folhas do gabarito, mas você não preenche todas elas de uma vez, você vai preenchendo à medida que vai avançando nas sessões da prova. Eu imprimi aqui uma prova de exemplo que tem no próprio site do TELC, vocês podem acessar lá, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para dar uma olhadinha em como que é a prova. Eu recomendo muito que façam isso porque ajuda bastante. Mas para vocês terem uma noção, ó, isso aqui é uma das folhas do gabarito da prova. E aí aqui é onde você precisa preencher o seu nome, data de nascimento, uma série de informações. E aqui em cima tem um código da prova, que isso aqui indica qual que é a prova do TELC que você está fazendo. Elas têm modelos diferentes, com temas de redação diferentes, por exemplo. Então essa nomenclatura aqui é super importante para que eles corrijam a sua prova da forma correta. Então, um pouco antes da prova começar, a instrutora estava passando todas essas informações pra gente, inclusive o código da prova que a gente ia fazer. Então, ó, por exemplo, essa aqui é uma outra folha do gabarito e tá vendo que tem esse campo pro código aqui em cima também. Você precisa preencher essas coisas com muita atenção. Além disso, você pode ver aqui, né, nas bolinhas, que o gabarito inteiro é com bolinhas, a instrutora recomendou que a gente pintasse muito bem as bolinhas. Não adiantava só fazer um risco ou um X, porque isso aqui é corrigido com um scanner lá, com um software que faz a correção da prova de múltipla escolha do TELC. E aí, se a bolinha não tá bem preenchida, o leitor não entende. Então, pinte muito bem as bolinhas do seu gabarito da sua prova. Além disso, tinha um relógio na parede, na frente da sala de aula. Ninguém podia usar relógio de pulso, nem analógico e nem digital. O horário de cada uma das sessões da prova estava escrito na lousa da sala, então das 10h35 até meio-dia e 15, por exemplo, era a parte de leitura e interpretação de texto, gramática, enfim. Aí depois vinha a prova de escutar e aí depois tinha a redação. Já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E aí, na sequência, tinha também um intervalo para só depois a gente fazer a prova oral, tudo bem? O primeiro exercício são 5 anúncios, 5 textos curtos, como se fossem anúncios de jornal. E aí você tem uma lista com uma série de potenciais títulos para esses anúncios. E você precisa selecionar qual título é referente a cada um dos anúncios. Então, ó, os textos eles são assim, ó, curtinhos. São 5 no total. E aí você tem uma lista de títulos, que é assim. Perceba que existem mais títulos do que anúncios, não é mesmo? Então você precisa selecionar qual desses títulos é relacionado para cada um dos anúncios. O segundo exercício da parte de leitura e interpretação de texto é um texto mais comprido e aí na sequência você tem 5 perguntas com alternativas A, B ou C relacionadas ao texto e você precisa marcar qual delas que é a alternativa verdadeira. Então, por exemplo, é um texto mais comprido, como você pode ver aqui, ó, ele é mais complexo, digamos assim. E aí na sequência existem as perguntas com as alternativas A, B ou C que você precisa marcar qual que está correto. O terceiro e último exercício da parte de leitura e interpretação de texto é uma parte como se fosse de classificados. Então você tem uma série de anúncios de jornal, ó, desse tipo. E aí uma lista também de coisas que pessoas querem fazer. E aí você precisa selecionar qual desses classificados atende à necessidade de uma das pessoas. Então, ó, como você pode ver aqui, tem uma lista com várias afirmações, digamos assim. E aí você precisa dizer qual desses classificados que atende cada uma das proposições
preposições que foi dado. Então, por exemplo, nessa parte pode cair assim, né? Uma das afirmações pode ser: Maria quer levar seus filhos no zoológico no sábado à tarde. E aí, ali nos classificados, vai ter um anúncio dizendo: zoológico da cidade inaugura esta semana, os horários de funcionamento serão tal, tal e tal. Fique atento, porque tem um monte de pegadinha neste exercício, principalmente com esse negócio de dias e horários. Então, às vezes a afirmação fala assim: Maria quer ir ao zoológico no sábado à tarde, mas lá no classificado do anúncio tá escrito que no sábado à tarde o zoológico está fechado, ou que ele abre de segunda a sexta e que aos finais de semana está fechado, ou que abre de segunda a sábado, alguma coisa nesse sentido. Então você precisa prestar muita atenção nesses detalhes, nessas nuances, porque nesse exercício especificamente existe uma opção também de você assinalar um X, ou seja, que nenhum dos anúncios corresponde ao texto. Então você precisa ficar muito ligado com isso. Depois disso vem uma sessão chamada Sprachbausteine, que é um pouquinho mais focada em gramática. São 2 exercícios nessa sessão, que são textos curtos, e aí cada um desses textos tem uma série de lacunas, e você precisa selecionar qual que é a palavra, qual que é o termo que se encaixa naquela lacuna. Então, vou dar um exemplo do primeiro. Eles são textos assim, são mais curtinhos. E aí o primeiro Sprachbausteine, você tem alternativas. Então, para cada uma das lacunas, você tem 3 opções de alternativas, você precisa selecionar qual que é a correta. Esse primeiro exercício, como você tem as alternativas, eu acho ele um pouquinho mais fácil, porque você consegue identificar mais facilmente no texto, por exemplo, quem que é o sujeito da frase, qual que é o gênero, se é feminino, masculino, é neutro, e aí você já sabe qual que é a declinação adequada. Então eu acho esse um pouquinho mais fácil de fazer. O segundo exercício também é um texto com lacunas, só que nesse daqui as alternativas são soltas. E de novo, você tem mais alternativas do que lacunas. Porque, né, gente, pra que facilitar quando a gente pode piorar as coisas? Então, esse aqui é um exemplo do segundo exercício. De novo, você tem o texto com as lacunas, mas tá vendo que daí aqui embaixo você tem um monte de palavra solta? E quando eu tava estudando pra fazer esse exercício aqui, apareciam muito palavras que eu não sabia o que significava nesse exercício. Então, esse aqui eu acho ele um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais chato de fazer. Só que esse exercício aqui é um exemplo muito bom do porquê aquele sistema de pontuação entre o TELC e o Gator faz muito sentido e pode fazer a diferença na aprovação ou não. O que isso quer dizer na prática? As questões de leitura e interpretação de texto da prova do TELC valem 2,5 pontos, enquanto que as questões do Sprachbausteine valem 1,5 ponto cada uma. Só que todas elas vão ser somadas no final das contas, entendeu? Então, se você acertou uma questão de leitura e interpretação de texto, isso vale quase que a mesma coisa que você aceitar 2 do Sprachbausteine, que eu acho mais difícil. Então, quando eu tava estudando para fazer essas provas, eu fiz várias provas passadas, eu focava muito na parte de leitura e interpretação de texto, eu prestava muita atenção, fazia essa parte com muito mais calma, porque eu sabia que valia mais a pena garantir a pontuação nessa parte da prova do que nessa parte do Sprachbausteine, que primeiro, para mim era mais difícil, e segundo, valia menos ponto. Você tem que ser esperto. Então, um exercício que eu fiz muito e que eu acho que é essencial quando a gente está fazendo prova de certificação é de entendimento do tempo. Você precisa ter uma noção muito clara de quanto tempo você precisa para fazer cada parte da prova com atenção, com qualidade, para garantir o máximo da pontuação possível. Depois que eu já tinha feito muitas e muitas provas de teste, eu aprendi que eu conseguia fazer os 2 Sprachbausteine em 20 minutos e mesmo assim ter um bom aproveitamento, ou pelo menos ter o máximo do aproveitamento possível, considerando que pra mim é um dos exercícios mais difíceis da prova. Então, quando eu tava lá no dia fazendo a prova, eu tava cuidando o horário no relógio pra garantir que eu tivesse o máximo tempo possível pra fazer a parte de leitura e interpretação de texto que valia mais e que eu tinha mais chance de ir bem. E aí, quando faltava ali 25 minutos pra terminar o tempo de prova, que eu realmente encerrei a parte de leitura e interpretação de texto e fui fazer o Sprachbausteine, porque eu sabia que aquela quantidade de tempo era suficiente pra mim. E já que a gente tá falando de gestão de tempo, eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante, uma dica fundamental. Preencha as suas respostas diretamente no gabarito. Quando a instrutora estava passando as instruções lá no início, ela mencionou que no final do tempo da prova, ela passa recolhendo o gabarito, indiferente se você passou suas respostas ou não. E absolutamente nada do que está escrito na prova é corrigido. Então você pode rabiscar a prova se você quiser, tipo, por exemplo, na parte ali
aqui de leitura e interpretação de texto, e quando eu vi uma palavra no texto que eu sabia que estava em uma das perguntas, eu já circulava pra saber aonde que eu ia achar a resposta daquilo dali, entendeu? Isso você pode fazer. Só que nada disso é levado em consideração na hora de dar a sua nota. A única coisa que vale é o que você preencheu no gabarito. Então, não perca o seu tempo assinalando as coisas na prova. Quando você tem certeza da resposta, já passa aquilo dali direto pro gabarito para não perder tempo. Parece que é muito tempo para fazer a prova, mas na verdade não é. Depois que todo mundo terminou a parte de leitura e interpretação de texto e a gramática, ou que o tempo de prova acabou, a gente já começa a fazer a prova de escutar, né? A prova auditiva. Então, logo quando o tempo termina, a instrutora pede para todo mundo destacar o gabarito, ela já passa recolhendo, e na sequência também já passa as instruções para preencher a segunda parte do gabarito, que é só da prova auditiva. Então, novamente, você precisa colocar o seu nome, as suas informações pessoais e aquele código da prova. A prova auditiva dura o tempo do áudio do CD ali. Então, ou ela vai colocar o CD num computador, ou ela vai colocar num CD player, daqueles um pouco mais antigos que a gente tinha. E a duração da prova de escutar é a duração dos áudios. Eles vão tocar todos na sequência e o áudio já vai dando as instruções. Por exemplo, agora você tem 30 segundos para ler as alternativas. Esse tipo de coisa. De novo, são 3 exercícios, eu vou explicar aqui como que são cada um deles, mas de novo, é super importante preencher as respostas direto no gabarito, porque terminou o CD, a instrutora já passa de novo pedindo para todo mundo destacar o gabarito e entregar. Então, se você anotou as coisas na folha de prova e não deu tempo de passar a resposta no gabarito, você vai se lascar. O primeiro exercício da prova auditiva são 5 áudios em relação ao mesmo tema. E aí você tem 5 afirmações e você precisa dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa. No gabarito você tem as opções mais para sinalizar verdadeiro e menos para sinalizar falso. Então, por exemplo, você tem essas 5 frases aqui, né, em relação ao mesmo tema, e aí você precisa dizer se elas são verdadeiras ou falsas. O tema que caiu nessa parte da minha prova era locomoção para o ambiente de trabalho. Então, as pessoas estavam falando, né, se elas iam para o trabalho de carro, de bicicleta, o que elas achavam disso. E aí tinham 5 afirmações sobre esse tema para você dizer se era verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, a primeira frase que caiu na minha prova era assim: fulana vai para o trabalho de carro e ela gosta muito disso. Mas na verdade o áudio estava dizendo que ela ia para o trabalho de ônibus e gostava disso. Então você precisa ficar muito ligado nas palavrinhas, porque às vezes eles mudam só um termo, ou eles colocam uma negação, ou eles colocam só um detalhezinho ali que muda completamente o depoimento, ou que faz com que a frase que está ali na sua prova seja falsa ao invés de verdadeira. Essa parte tem um monte de pegadinha, você precisa ficar muito ligado, e a grande dificuldade desse exercício é que você só pode escutar o áudio uma vez. O segundo exercício é uma entrevista, então você vai escutar uma entrevista sobre algum tema específico, e aí vai ter uma lista com 10 afirmações que você precisa dizer se são verdadeiras ou falsas. Entre um exercício e outro, o CD vai passando as informações, então ele vai dizendo: o próximo exercício é uma entrevista. Nessa entrevista, fulana de tal estará falando sobre o tema tal. Leia as afirmações do número 46 a 55 e para isso você vai ter 60 segundos. E aí o CD tem ali 1 minuto de silêncio para dar tempo de você ler, mas para a pessoa não precisar pausar o CD, ficar cronometrando 1 minuto e aí começar de novo, entendeu? A entrevista você pode escutar 2 vezes. A entrevista que caiu na minha prova era sobre uma condutora de trem, então ela estava falando o que ela precisou estudar, se ela fez Ausbildung, como que foi a profissionalização dela para que ela se tornasse uma condutora de trem. E aí a primeira afirmação da lista era assim: fulana foi a primeira condutora mulher da Alemanha. Mas na verdade na entrevista ela falava assim: ciclana foi a primeira condutora mulher da Alemanha que abriu as portas para todas as outras mulheres, mas que eu fui a primeira condutora mulher da minha cidade. Então você precisa de novo ficar muito ligado nessas nuances, porque se você só pega os termos principais, né, primeira, Alemanha, vai dar a entender que a afirmação é verdadeira quando pode ser que ela seja falsa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, e ao mesmo tempo, uma outra grande dificuldade desse exercício é que por mais que os temas eles vão passando na ordem, né, então cada uma das afirmações ali que você tem que dizer se é verdadeira ou falsa, elas vão aparecendo no diálogo na mesma ordem da prova, você tem que tomar muito cuidado para
não se perder entre uma e outra, porque às vezes os poucos segundos ali que você tem de hesitação entre decidir se uma afirmativa é verdadeira ou falsa é o tempo que a pessoa no áudio já falou a resposta da próxima alternativa. Então você tem que tomar muito cuidado para não se perder nisso daí. O terceiro exercício da parte de escutar são mensagens. Então, por exemplo, mensagem de secretária eletrônica, atendimento automático, aquelas mensagens que a gente escuta no aeroporto ou na estação de trem. E aí você tem 5 afirmações a cada uma a respeito de uma gravação diferente que você precisa dizer se são verdadeiras ou falsas. Então, elas vêm listadas dessa forma, assim, na prova. E esse exercício você também escuta cada uma das mensagens 2 vezes. Nessa parte da prova, aparece um monte de data, um monte de número, um monte de coisa justamente para tentar te confundir mesmo e induzir ao erro. Por exemplo, na minha prova, uma das mensagens era uma pessoa dando um recado no supermercado, assim, no alto-falante do supermercado, pedindo pro proprietário do carro tal ir até o estacionamento. E aí, quando ela falava o carro, ela dizia o carro, a cor e a placa do carro. E aí, a placa do carro era tipo assim, HBD 235, mas as letras ela falava super rápido, então a pronúncia do B e do D acabava ficando muito parecidos. Além disso, no texto estava escrito, né, 235 o número da placa, mas no áudio ela falou 235. E aí, como em alemão eles falam os números invertidos, né, ao invés de falar 235, eles falam 205 com 30, você pode se confundir ali na hora, você pode perder a parte mais importante do texto. Então tem que treinar muito o ouvido para conseguir se acostumar a pegar esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances para fazer uma boa prova. Depois da prova escutar vem a redação. Essa é a última etapa da prova escrita e para essa fase você tem 30 minutos. A redação geralmente é uma carta ou um e-mail que você precisa escrever em relação a um tema específico. Então, no enunciado, você recebe uma informação, por exemplo, assim, né? Você recebe, digamos, uma carta que um amigo seu mandou ou um e-mail a respeito de alguma coisa. E aí você precisa responder abordando os tópicos que vêm listados aqui na prova. Então, é muito importante que a sua redação, o seu e-mail, a sua carta aborde cada um dos tópicos que estão listados aqui na prova, tudo bem? O gabarito da redação é nesse formato, ó, então de novo aqui em cima você precisa preencher os seus dados e aí a sua redação vem nessas linhas aqui. Para fazer a redação, a instrutora entregou uma folha de rascunho pra gente, mas ela mesma disse que não recomendava que a gente usasse, que a recomendação era que a gente escrevesse direto na folha de prova, direto no gabarito, de novo pela questão do tempo. Como a redação é um e-mail ou uma carta, você precisa prestar muita atenção em questões de saudação. Quando é carta, você precisa colocar data, você precisa colocar assinatura, tudo isso contam pontos. Eu confesso que eu tava bem nervosa pra redação, não porque eu tenha dificuldade pra escrever, mas porque quando eu tava fazendo as provas passadas, né, outras provas de teste, de vez em quando caíam temas que eu achava super complicados de falar a respeito, ou que tinham vocabulários muito específicos, né. Eu lembro que teve uma que era assim, que eu precisava escrever um e-mail pra um hotel, porque eu tinha uma viagem programada, mas eu tinha sofrido um acidente e aí eu não ia poder fazer a viagem. E aí naqueles tópicos ali que você tem que abordar na redação, pedia pra explicar qual que tinha sido o acidente, quando que eu achava que eu ia poder fazer a viagem e mais uma série de outras coisas. Mas ali na parte de descrever o acidente, quando eu tava tentando fazer a prova, não me vinha nenhuma palavra assim na cabeça, não me vinha nada. E aí eu tava morrendo de medo de ser um tema que me faltasse vocabulário, ou que chegasse na hora da prova e eu não tivesse ideia nenhuma pra escrever, assim. Só que isso é uma coisa que você não tem como controlar, né? Porque no fim das contas, o que você sabe, e o que você não sabe, você vai ter que dar um jeito na hora da prova, entendeu? Mas a maioria dos temas que caem são temas um pouco mais fáceis, né? De todas as provas que eu fiz, muitas eram relacionadas a apartamento, tipo, você responder um anúncio de apartamento, você escrever uma carta querendo listar um apartamento, ou então alguma reclamação de alguma coisa, né? Uma reclamação pra empresa de internet que oferece o serviço pra sua casa, alguma coisa nesse sentido. E muitas dessas de responder um e-mail de um amigo, que por acaso foi o tema que caiu na minha prova. Na prova que eu fiz, eu tinha recebido um e-mail de um amigo que eu tinha conhecido durante as minhas férias. E aí esse amigo tava falando que ele tava de volta ao trabalho, que ele tava com alguns problemas, ele tava com alguma dificuldade para lidar com um colega novo de trabalho. Então o tema da minha redação era a resposta do e-mail desse meu amigo, dizendo o que eu tinha feito nas minhas férias, se eu já tinha voltado a trabalhar, se eu trabalhava melhor sozinha ou com outras pessoas
e se eu tinha algum conselho para que ele pudesse lidar com essa dificuldade com o colega de trabalho dele. Então eu tinha que dar algum conselho para aquela situação ali em que o meu amigo se encontrava. Eu conversei com alguns professores de alemão para pegar algumas recomendações gerais referente à redação, e a maioria deles me disse que para a redação do TELC é esperado que a pessoa escreva entre 80 e 100 palavras. Então, quando eu estava estudando, eu me acostumei a escrever textos que sempre tivessem mais do que isso, que sempre tivessem entre 100 ou 130 palavras. E depois que você faz esse exercício algumas vezes, você consegue ter uma noção muito clara de quantas linhas você precisa para abordar um determinado assunto, e aí você consegue também criar uma estrutura de tópicos, assim, o que você vai falar em cada um dos parágrafos e como que você vai encaixar esses assuntos que eles pedem na prova em cada um desses parágrafos. Então todas as minhas redações, elas sempre começavam, por exemplo, ou falando sobre mim, né, uma apresentação, por exemplo, para aqueles lá no departamento e tal, quando era uma reclamação, etc. Ou então falando sobre o que eu estou fazendo, tipo assim, eu estou muito bem, né, eu tenho feito isso e aquilo. Por exemplo, nesse tema aqui da redação encaixava super bem, né, porque aí eu tava falando que eu já tinha voltado das férias, que nas férias eu tinha feito isso e aquilo, e que agora eu estava de volta ao trabalho. Então é bem legal você fazer algumas redações passadas para você criar essa estrutura de tópicos na sua cabeça, porque isso agiliza muito. Parece que 30 minutos para fazer uma redação de 100 palavras é muito tempo, mas de novo, não é. E aí, se você já tem esse treino aí no fundo da sua cabeça, acaba ficando muito mais ágil. Depois da redação, a gente fez uma pausa de 20 minutos, né, pra comer, pra tomar água e tal, e aí na sequência começava a prova oral. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar lá no início sobre as orientações gerais é que durante a prova você pode ir no banheiro se você quiser, mas eu particularmente evitei ficar tomando água durante a prova porque eu não queria perder tempo de prova, né, levantando, saindo e voltando e tal. Mas você tem essa opção se for necessário. Bom, a última etapa da prova é a prova oral, né, a prova de falar, e eu confesso que eu tava bem nervosa pra essa parte, porque a prova oral, ela é por tempo. Você precisa falar um determinado tempo sobre cada um dos assuntos. E eu, particularmente, sou uma pessoa que fala rápido por natureza. E aí, quanto mais rápido você fala, né, mais coisas você tem que falar e logo você tem mais espaço pra cometer erros. Então, eu confesso que eu tava bem nervosa e eu tava fazendo, assim, um exercício de respirar fundo e de falar comigo mesma mentalmente com bastante calma e pausadamente para eu conseguir preencher o tempo de prova. Bom, a prova oral, ela é feita em duplas, e na sala onde eu tava fazendo a prova tinham só 4 pessoas, então eram 2 duplas e a gente não pôde escolher. Quem escolheu cada uma das duplas foi a instrutora, né? Ela que apontou, você vai fazer com você, você vai fazer com você. Além disso, ela que disse também, essa dupla vai fazer a prova primeiro e aí depois eu chamo a segunda dupla para fazer a prova. Eu e o meu colega tivemos que ficar esperando, né? A outra dupla fez a prova primeiro, e eu não sei se eu achei isso bom ou ruim, sinceramente, porque por um lado a gente ficou mais tempo na sala, né, conversando enquanto as outras pessoas estavam fazendo a prova oral delas. Por outro lado, eu não sei se isso ajuda, se você conhecer a outra pessoa, se você já saber algumas coisas sobre a outra pessoa, se isso ajuda ou não, porque o primeiro exercício da prova de falar é você se apresentar, né, você fazer perguntas sobre a outra pessoa. E aí eu tenho a impressão que se você já conversou com a pessoa a primeira vez, algumas coisas elas parecem meio óbvias e daí você deixa de perguntar, sabe? Enfim, eu não sei se isso ajudou ou não. Tenho a impressão que não, mas posso estar enganada. Se você tem uma opinião a respeito, deixa aqui nos comentários. Bom, como eu disse, a prova oral tem 3 exercícios. O primeiro exercício é uma apresentação. Você precisa falar sobre si mesmo e a outra pessoa precisa falar sobre si mesmo. Cada um tem que falar 1 minuto e meio, então essa parte tem duração de 3 minutos no máximo. Lembra que eu falei que era por tempo, né? Então. E aí você tem uma série de tópicos que você precisa abordar. O segundo exercício da prova falada é um tema. Então cada pessoa recebe um pequeno texto com um tema específico e aí você precisa falar o que estava escrito no texto, né? Qual que era o depoimento da pessoa que estava relatando aquele tema no texto. Você precisa falar a sua experiência em relação àquele tema e dar a sua opinião sobre o tema e sobre o texto que você leu. E o terceiro exercício é um planejamento que
você e a sua dupla precisam fazer em conjunto. Então esse exercício geralmente é ou um passeio, ou uma viagem, ou um jantar, ou alguma coisa que vocês precisam planejar ali em conjunto, né? E aí para cada um desses exercícios existe uma lista de tópicos que você precisa abordar. Eu vou explicar aqui como que foi a minha prova oral, mas pelo que eu vi no YouTube e também pelo que eu conversei com outros professores de alemão, essa é a parte que mais varia, né? Então depende muito da onde você vai fazer a prova e de quem tá aplicando a prova. Porque, por exemplo, eu tinha visto vários vídeos dizendo que as duplas podiam se planejar em conjunto, né? Que elas ficavam se preparando para a prova oral em conjunto. Quando eu fiz, eles separaram todo mundo. Então, eu fiquei numa salinha lá com o meu tema e com as minhas coisas, tentando me preparar para fazer a prova, e a minha dupla tava em outro lugar. A gente não pôde combinar ali quem ia falar o quê, sabe? Mas eu já vi outros relatos de pessoas que fizeram a prova e que tiveram um tempo ali para se preparar. Mas enfim, vamos por partes. Como eu disse, eles separaram todo mundo, então eu fiquei numa sala sozinha. A instrutora me entregou os 3 exercícios de uma vez e eu tinha 20 minutos para me preparar. Ela também me entregou uma folha de papel em branco e ela disse que eu podia fazer anotações nessa folha de papel, mas que eu não podia levar a folha de papel em branco para a sala de prova depois. Por outro lado, se eu quisesse fazer anotações na folha de prova, eu também podia. E essa folha de prova eu poderia levar para a sala. Então, como que é a folha de prova? O primeiro exercício ele é assim, como eu disse, é uma apresentação e aqui esses são os tópicos que você precisa falar, né? Então você tem que falar o seu nome, da onde você vem, aonde você mora, se você tem família, você precisa cobrir todos esses tópicos em 1 minuto e meio. Algumas pessoas falam todos esses tópicos de uma vez, então a pessoa que está aplicando a prova diz lá, fale-me sobre você, e aí você tem 1 minuto e meio para falar tudo isso. No nosso caso, era um diálogo, então elas disseram que a gente tinha que fazer perguntas um pro outro para cobrir todos esses tópicos. Essa parte foi bem tranquila, a gente foi indo na ordem, assim, de cada um dos tópicos, então eu dizia, prazer, meu nome é Clarissa, qual que é seu nome? Meu nome é fulano. Outra coisa bem interessante a respeito dessa parte da prova é que eram 2 instrutoras dessa vez, né? Então eram 2 avaliadoras que estavam na sala medindo a nossa performance e anotando a nossa pontuação, e elas que falavam quem que começava. Então depois que deu aqueles 20 minutos da preparação que a gente foi até a sala de prova, cada um sentou ali em uma cadeira, e aí uma das avaliadoras olhou pra mim e disse, Clarissa, você começa esse exercício. E aí eu comecei dizendo, olá, meu nome é Clarissa, qual que é seu nome? Daí ele, meu nome não sei o quê. E aí a gente foi indo meio de tópico em tópico, ele fazia uma pergunta, eu fazia uma pergunta, até a gente terminar todos os tópicos dentro daqueles 3 minutos, né? Cada um falando 1 minuto e meio a seu respeito. O segundo exercício é um exercício de tema, né? E de novo, esse aqui também me deixava um pouco ansiosa, porque no tema você nunca tem como saber, né? E novamente, se você não sabe ali as palavras, se você não tem muito vocabulário a respeito do tema, ou se você não entende o tema, né? Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, na minha prova, pode ser um pouco complicado. Então, a folha de prova que você recebe é assim, né? Então tem aqui as orientações gerais e tem um textinho que você precisa ler a respeito de um tema. E aí sempre tem o nome da pessoa que tá falando sobre esse tema, né? Como que diz? A profissão e a idade. E aí eles esperam que você fale qual que é o tema do seu texto e qual que é a sua opinião e qual que é a sua experiência. Eu não entendi direito o tema que caiu pra mim, tá? Eu vou ser bem sincera. Era alguma coisa sobre aniversário, sobre tirar folga no aniversário, sobre ter o dia livre no aniversário, mas eu não consegui entender direito o que a pessoa tava falando no texto. E essa parte da prova são 6 minutos. De novo, tinha que ser um diálogo, e aí nessa parte a avaliadora disse que era pro meu colega começar o diálogo. Então ele começou falando, o meu tema é o tema tal, e eu li um pequeno texto, e daí nesse texto fulano de tal, que tem tantos anos e que é médico, acha isso, isso e aquilo, e aí a minha opinião é essa, e a minha experiência a respeito disso é essa. E aí ele me perguntou, e você? Aí eu falei, o meu tema também é esse, eu li um texto que era assim, 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 mas como eu não tinha entendido direito o texto, e pelas coisas que ele tinha falado, eu continuei não entendendo direito qual que era o tema, eu dei uma enrolada. Então eu comecei a falar ali algumas coisas sobre como que era no meu país, e comecei a dar uma enrolada mesmo pra preencher os 3 minutos, porque essa parte aqui é a parte mais longa, né? Então você tem que falar bastante. E aí encerrei falando a minha opinião a respeito, a minha experiência a respeito, e o exercício terminou por aí. Um indicativo de que eu não fui bem nessa parte da prova também é que, como eu mencionei, tem tempo, né? Essa parte é a mais longa, ela tem que durar 6 minutos, cada um fala 3 minutos, e quando deu 5 minutos a gente já meio que tinha esgotado o assunto,
assunto, assim, a coisa não tava mais indo pra frente. E aí uma das avaliadoras disse, estamos com 5 minutos, mas acho que a gente já pode encerrar por aqui, porque não tá mais evoluindo. Então isso aí é um indicativo de que deu ruim, né? Mas enfim. O terceiro e último exercício, como eu disse, é um planejamento que você tem que fazer com a sua dupla. E aí no nosso caso era um tema mais fácil. A gente tinha ganhado um prêmio em dinheiro, um prêmio de 3.000 euros. E aí a gente tinha que planejar uma viagem. E aí dos tópicos que a gente precisava abordar, a gente precisava dizer pra onde que a gente tava indo, quanto tempo a gente ia ficar, o que a gente ia fazer, o que a gente ia levar e se a gente precisava de visto. E aí esse tema eu já tinha um pouco mais de confiança, né? E dessa vez nenhuma das avaliadoras pediu pra onde nós começar. Ela disse, vocês podem começar a hora que vocês quiserem. A minha dupla começou, mas ele disse assim, então Clarissa, nós ganhamos um prêmio de 3.000 euros e eu acho que seria legal a gente fazer uma viagem. Pra onde você pensa que nós deveríamos ir? E aí eu tentei dar uma de engraçadona, né? E falei assim, eu acho que a gente deveria ir pra Maiorca, porque eu escutei que essa época do ano é muito legal ir para Maiorca. Aí uma das instrutoras já começou a rir, né? Porque, enfim, isso é uma piada interna que existe aqui na Alemanha, porque no verão todo mundo vai pra Maiorca. Maiorca é um dos destinos de verão mais visitados pelos alemães no verão. Então eu quis também ser um pouco engraçadinha e mandei essa de Maiorca. A minha dupla achou legal e aí a gente começou a falar sobre isso. Então daí eu falei, acho que a gente deveria ir pra Maiorca, né? Dizem que é muito legal nessa época do ano. Mas com esse dinheiro eu não sei quanto tempo dá pra gente ficar. O que você acha? Quanto tempo você acha que a gente deveria ficar? Daí ele falou, eu acho que a gente deveria ficar 10 dias. Daí eu disse, olha, já que é pra ficar 10 dias, que tal se ficarmos 2 semanas? Porque é bem importante que você não seja aquela pessoa que só concorda com tudo que a outra pessoa tá falando, sabe? É importante que você diga que não, de vez em quando, que você discorde, que você dê a sua opinião, realmente pra montar um diálogo. Então essa parte da prova eu acho que foi bem tranquilo. A gente conseguiu cobrir todos os tópicos na ordem certinha. E aí nessa parte a gente conseguiu extrapolar um pouquinho do tempo. Então também eram 6 minutos, eles esperam que cada um fale mais ou menos 3 minutos, mas essa parte fluiu um pouco melhor e a gente passou um pouquinho dos 6 minutos. Então eu tenho a impressão que nessa parte eu fui melhor, até porque eu tinha mais desenvoltura, tinha mais confiança pra falar sobre o assunto. E aí, antes de encerrar esse vídeo, que eu acho que vai ser o maior vídeo deste canal, eu queria fazer só algumas considerações finais a respeito da prova oral. Lembra que eu mencionei que cada pessoa, cada dupla teve 20 minutos pra se preparar? Então, por exemplo, tá vendo que tem umas linhas aqui? Você podia escrever algumas coisas aqui e levar pra sala de prova. Eu não escrevi absolutamente nada em nenhuma das folhas. Por quê? Como a gente tinha que manter o distanciamento pela questão do corona, tava todo mundo bem longe, né, um do outro. Então, as avaliadoras, elas só conseguiam ver que você tinha uma folha com um monte de coisa escrita em cima da mesa, né? Elas não conseguem ver o que você escreveu ou não. E aí, o que eu fazia durante a prova, o que eu tinha pensado em fazer durante a prova, era ir olhando pra folha à medida que eu ia falando, pra ter certeza que eu tinha falado sobre todos os tópicos. E aí, eu optei por não escrever nada nessa folha, porque eu pensei assim, bom, se isso aqui estiver em cima da mesa e eu ficar o tempo todo olhando pra baixo e depois olhando pra cima pra falar com outra pessoa, pode parecer que eu tô lendo as minhas respostas. E aí eu pensei que isso pudesse não ser favorável pra mim. Isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Ninguém me falou isso, ninguém passou esse tipo de instrução. Isso foi uma coisa que eu pensei na hora e que fez sentido pra mim, que eu optei por fazer a prova oral dessa forma. A segunda coisa, que eu ainda tenho as minhas dúvidas se era uma coisa boa ou não, é que a prova oral foi sem máscara. Eu acho que eu não falei muito a respeito das medidas do Covid durante a prova inteira, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, antes da gente encerrar. Quando a gente tava fazendo a prova escrita, tava todo mundo de máscara e você podia ficar sem a máscara só quando você tava sentado na sua mesa, na sua cadeira. Se você levantasse pra circular, pra ir no banheiro, pra fazer alguma coisa, você precisava colocar a máscara de volta. Além disso, a sala tava completamente ventilada, o fundo da sala eram só janelas e estavam todas abertas. E além disso, tinha um purificador de ar no centro da sala que ficava o tempo todo circulando o ar. Isso eu achei muito bom. E além disso, nenhuma das pessoas que estava na sala comigo tirou a máscara durante a prova. Apesar de que você tinha essa opção, todo mundo fez a prova inteira de máscara, o que eu achei muito bom, particularmente. Só que na prova oral, as avaliadoras estavam sem máscara e elas pediram pra gente tirar a máscara pra fazer a prova, pra facilitar o entendimento. A sala também estava ventilada, também tinha esse purificador no centro e tava todo mundo bem longe
longe, né? Então as avaliadoras estavam em uma parede da sala e eu e a minha dupla estávamos no centro da sala com uma distância grande entre uma pessoa e outra. Mesmo assim, eu não sei se eu achei isso tão bom, eu fiquei um pouco nervosa na hora, porque eu sou uma pessoa bem... que se incomoda muito com essas medidas do Covid, eu fico muito ansiosa nesse tipo de situação, então eu acho que isso não contribuiu muito pro meu nervosismo durante a prova e eu não sei se isso foi bom ou ruim. Por um lado, né, é mais fácil pra você entender o que a pessoa tá falando, mas por outro lado, adicionou ali um elemento de nervosismo que, sinceramente, eu não precisava pra fazer essa prova. Bom, essas eram todas as considerações que eu tinha pra fazer a respeito da prova do TELC. O meu objetivo com o vídeo de hoje era passar pra vocês tudo que eu aprendi, contar um pouco da minha experiência fazendo essa prova pra que você possa fazer a sua com tranquilidade. Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar um joinha e de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.